Olá, boas-vindas a mais um conteúdo do Passos Entre Linhas. Eu sou Lorena, estou aqui com a ilustríssima Kilsan de Oliveira. Boas-vindas, Kilsan. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado a entrevista. Eu gostaria, Kilsan, de falar um pouquinho sobre seus processos criativos. Eu já li seu Taió em quadrinhos e Com Que Penteado Eu Vou, que foram experiências incríveis, sobretudo o segundo livro. Chorei muito, comentei aqui até no canal sobre, e eu gostaria de saber como se deu sua decisão de escrever exclusivamente para as infâncias. A minha decisão de escrever para as infâncias, ela veio pela minha experiência de trabalhar com crianças. Como professora em sala de aula, berçário, educação infantil, minha vida inteira eu sempre trabalhei com esses grupos, e na dança também, quando eu começo com 12 anos a lecionar para baby class, então também crianças, então sempre foi um universo que eu atuei e que eu gostei muito, mas também um lugar, um espaço, um universo de valorização mesmo, Porque eu me lembro de, já muito jovem, entender as infâncias como territórios de reconstrução, de possibilidade da gente mudar a história. Como eu fui um corpo que sofreu violência racial desde muito cedo, eu sempre tive muito isso em mente. Eu vou me tornar professora, e as violências vieram através dos professores. Eu dizia, eu vou me transformar numa professora, eu dizia, só para mostrar como é que é possível ser uma boa professora. Então eu fui perseguindo essa coisa, e foi uma perseguição mesmo, sabe? De querer ser professora para mostrar, para provar para as minhas professoras, enfim, como se acompanhasse o processo da gente, mas a minha ideia era essa. E eu fui caminhando nesse sentido, de me tornar uma professora como uma vingança. Para mim era uma vingança. Mostrar para os profissionais da educação que passaram por mim, que me tiveram como aluna, como eu havia vencido e me transformado numa professora, numa profissional da educação com competência e fazendo bem diferente do que eles fizeram comigo, Então esse foi um objetivo principal. E nesse sentido eu fui trabalhando com crianças e, enfim, e sempre as crianças sempre despertaram em mim essa curiosidade e essa potência de entender a possibilidade de transformar vidas, rumos a partir das infâncias, Sim. Minha mãe dizia, depois que tá velho, não adianta, que não muda mais, é de criança. Então eu fui crescendo com essa coisa de criança e fui pensando muito nessa coisa de criança que minha mãe falava, E fui entendendo que é verdade, a mãe tá certa, é de criança, é de infância. E aí fui indo nesse caminho, da educação, e fui lidando com as infâncias, entendendo, acabou virando em algum momento um campo teórico de pesquisa, de pensamento, de refletir em cima das infâncias, e tenho ido nesse caminho que é o que me dá muito prazer, porque eu acredito que ninguém nasce mal, ninguém nasce racista, ninguém nasce sexista, mas a gente tem uma sociedade que é uma fábrica, que fabrica, que tem fabricado historicamente pessoas extremamente individualistas, extremamente maldosas, na verdade, A maldade, ela tem um lugar de valor muito grande na nossa sociedade, de olhar para o outro, de marcar o outro pelo corpo, pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, pela condição social, de excluir aquele outro por todas as características que aquele outro possa ter. E nesse sentido, é um olhar que limita, que segrega, é um olhar de maldade em cima do corpo do outro, que determina a vida das pessoas numa tenridade, Então, para mim é isso, é a questão de não aceitar essa maldade que adultos ensinam crianças a serem maldosas, e entender que há possibilidades de, a partir da amorosidade, da gentileza, da gente construir outras narrativas, outros mundos, que não esse focado na diferença a partir de uma desqualificação das pessoas, Então, é mais ou menos isso. Obrigada, Kilsan.
O que você fala realmente é muito importante, inclusive eu também sou educadora e eu falo sempre sobre isso também, de que a gente precisa fazer a mudança nas infâncias e na juventude, porque isso com certeza influencia positivamente para a vida inteira dessas pessoas. É comigo, assim, eu vejo nas suas obras que você coloca sempre a criança ali feliz, num ambiente geralmente afrocentrado e positivo. E eu acho isso incrível, porque acho que apesar da gente falar o tempo todo de racismo com criança, a partir de onde você tira essas inspirações? Como foi sua infância em relação a isso? Você falou sobre suas educadoras, né? Deseducadoras. De onde você tira essas inspirações desses livros maravilhosos? Eu tiro do meu cotidiano, né? Eu fui uma criança que, apesar do racismo, da violência racial que atingiu o meu corpo infantil, eu tinha muito amor dentro de casa. Então, o meu universo era dentro de casa. Eu não fui uma criança de brincar na rua, porque, enfim, era uma rua, um território extremamente violento e racista, né? Violento por conta do racismo. Não tinha violência de, sei lá, bandidos, não é nesse sentido. Era o sentido de, enquanto o corpo negro, não era um corpo que era privado de brincar, de estar na socialização com as outras crianças da rua. Então, o meu universo era dentro de casa, era o quintal que eu tinha, um quintal rico, com muita plantação de milho, então era milho para todo lado, aquele quintal, e muitas árvores frutíferas, e lá naquele quintal era o meu universo. Eu criava minhas histórias, eu criava as famílias, eu criava comidinha, eu furava, né, eu fazia buracos no quintal para trazer as massinhas, né, coloridas, e fazia utensílios de sei lá, de cozinha, móveis, construía com massinha e ia brincando lá, e bonecas de milho, né, com a espiga de milho que a mãe sabia fazer, e ela ensinava a gente a fazer esse tipo de boneca, e era o universo que eu vivia, muito em cima das árvores e criando toda uma fantasia em cima de histórias imaginárias, né, pessoas imaginárias naquele quintal, enfim. Então eu sempre fui uma criança e eu cresci uma adolescente, e até os meus 27 anos eu dizia: gente, eu sou uma pessoa feliz. Era a minha frase, a marca da minha família. Na minha família era a minha frase. Eu sou feliz, eu sou muito feliz. E tinha todos os tipos de dificuldades, mas era a forma que eu encarava todos os problemas da vida, né? Todas as situações, enfim. Então, essa minha escrita, ela é muito focada a partir daquilo que eu vivi, mas como também como foi possível eu conseguir transformar tudo aquilo. Apesar de eu sofrer uma violência racial tremenda, eu tinha uma coisa de muita fé na humanidade. Então, a questão que eu falo hoje do amor, de amorosidade, não sei o que, é uma coisa que vem desde a minha infância. Eu sempre acreditei que a gente consegue transformar vidas das pessoas com amor, você entendeu? Com amorosidade. Então, para mim, as minhas técnicas de escrita, elas foram sempre a partir de uma reflexão do que acontecia com o meu entorno, comigo. Então, aí, quando eu entro para o magistério, me torno professora, enfim, sempre muito atenta, uma professora que registra. Eu sempre fui uma professora que registrei tudo, até o tremor da bochecha, do canto da boca do meu aluno, quando eu falei a palavra tal. Eu consigo perceber as reações das pessoas nas palavras que eu falo até hoje. Então, tipo, eu vou dormir e eu falo, eu não devia ter falado daquele jeito, a pessoa se incomodou. Ela fez de conta que não, mas eu sei que incomodou, a hesitação, o olhar. Então eu gravo muito essas coisas, né? Que é a leitura de mundo, que é a leitura do corpo, né? De entender o que o corpo tá falando pra gente. E então, pra mim é muito isso. E as relações étnico-raciais, elas sempre tiveram lugar de destaque na minha observação e na minha vida. Mas eu fico pensando, não é porque eu fico focada e prestando atenção nisso. Eu consegui entender que realmente as relações étnico-raciais, elas fazem parte do espaço educacional. Porque é a sociedade, né?
por muito tempo a gente acreditou que a escola é a sociedade em miniatura, né? Dentro de uma linha teórica. E não deixa de ser verdade, porque as pessoas vão com as suas verdades exercer suas profissões. Sejam elas, sei lá, seja a profissão de professora, de médico, cada um vai com aquilo que acredita, né? Então, o que está presente na sociedade quanto um todo lá fora, ela faz parte do espaço escolar também. Então, a gente vê professoras que vão dizer, só podia ser preto. Sala dos professores é o lugar mais perverso que existe para mim. É um dos lugares mais perversos que existe na face da terra. Se um pai e uma mãe soubessem o que é uma sala dos professores, o que é uma reunião de conselho de classe, infelizmente é verdade. Os pais tirariam a criança e iam bancar a tese de que é melhor aprender em casa do que na escola. Eu não defendo isso, tá, gente? Mas olhar para o que acontece numa reunião de conselho e o que é uma sala dos professores, tendo em vista os professores que acabam construindo relações muito caseiras no espaço profissional, como se não fosse um espaço profissional, é isso que a gente ouve, só podia ser preto. E aí olha para tua cara, e para mim, enquanto uma professora preta, e vão dizer, eu não tô falando de você. Ai, desculpa que eu sou, mas eu não tô falando de você. Como não tá falando de mim? Se eu sou preta também, você tá falando de mim sim. Então, são coisas que a sociedade brasileira ensina às pessoas a se posicionarem, a comentarem de uma forma extremamente violenta e preconceituosa que está presente no espaço do trabalho em uma escola. E quando você vai perceber, o espaço escola acaba sendo um espaço que parece estar construído em cima das relações étnico-raciais, simplesmente em cima disso, nada para além disso. Porque é exatamente isso que as crianças trazem. Minha mãe falou, que é para eu não emprestar o lápis para ela porque ela é preta. Minha mãe falou, minha avó falou, mas ao mesmo tempo são os avós, as avós, pais e mães indo para a escola para falar com uma diretora que quer trocar o filho de sala de aula porque a professora é preta. E aí, quando você vai olhar, inclusive, nós não estamos falando só de profissionais brancos, de pais e mães brancos, nós estamos falando de pais pretos que vão lá para tirar o filho porque acha que o filho vai aprender menos com a professora preta porque ela tira como base a construção familiar dela e as dificuldades de uma pessoa preta. Então ela pensa, o que é que uma pessoa profissional, uma professora preta vai poder ensinar para o meu filho? Ela também acha que a pessoa profissional preta não tem competência para levar o seu filho a subir de nível, para sair da situação de pobreza e miséria que ela também vive enquanto pai e mãe daquela criança. Isso é triste. Isso é perverso e eu só vejo esse nível de construção intensa no Brasil. Em qualquer estado, esse assunto ele é recorrente. Não quero que minha filha estude com uma professora preta, porque se o preto... Eu nunca vou esquecer uma época, na década de... final de 90, eu concorri a vereadora. E o que eu mais ouvi foi traumático para mim, porque eu passei uns 2 anos com pesadelo na hora de dormir, fiquei doente durante o processo que eu saía para pedir votos, porque o que eu mais ouvi de brancos era a ironia. Mas você preta, candidata vereadora, você vai fazer o que de bom pra gente? Mas eu ouvia os pretos falando isso. Mas que força você vai ter, filha? Você é preta igual eu. O que você vai conseguir mudar? Não vai conseguir. Então você olha e vê. A gente tem Erving Goffman é um teórico que mais se destacou que tem um livro mais tradicional que fala sobre o estigma, né? E nota sobre o estigma, e sei lá, acho que é de 60 e pouco o livro, e é um clássico. E o Irving traz lá, né, que as pessoas negras com deficiência são os desacreditáveis. Então, ninguém acredita na gente.
nem nós mesmos. Infelizmente. E a gente passa uma vida, né, desacreditando da gente. Quando a gente entende que isso é real, a gente passa o restante da vida da gente tentando acreditar na gente, né? Então, é perverso demais o que o racismo, enquanto construção sociológica, faz com a gente, né? E isso está presente no espaço escola. Portanto, como eu escrevo aquilo que eu vivo, o que eu vivi enquanto uma criança negra, enquanto uma adolescente negra, enquanto uma jovem negra, enquanto uma mulher negra, enquanto uma jovem senhora negra, é uma vida pautada em ataques racistas contra a minha pessoa e contra pessoas que eu amo, que eu conheço, meus alunos, enfim, de forma geral. Porque a gente está nessa sociedade, né? Então, para mim, as histórias que vêm na minha mente, elas são tramas que envolvem relações étnico-raciais, entendeu? Então, é o que me inspira e que me movimenta. Agora, se você falar se a minha inspiração só tá para as infâncias, não. Mas, politicamente, são os textos que eu vou tirar e vou defender, porque é uma posição política minha valorizar as infâncias e construir um referencial teórico consistente em termos de literatura infantil para as infâncias. Então, é a minha militância, é o meu ativismo até esse momento de focar nesse público e acreditar que a transformação é possível. Eu acredito que sim, e você falou sobre não ser só para as infâncias, concordo, eu falei que eu me emocionei muito, eu não tive referências positivas na literatura, em livros de infantis, juvenis, com protagonismo negro, positivo, não tinha protagonismo negro nos livros que chegavam até mim, e positivo, pior ainda. Então, ler esses livros me emociona muito, porque eu sinto esse afago nessa criança que não teve esse contato. É o que eu mais escuto dos adultas, e o que me emociona profundamente é o quanto que essa minha literatura também atinge o emocional de senhoras, de mulheres idosas, porque aquilo é teórico, é da psicologia. Aquilo que a gente não vive num determinado momento, que a gente deveria ter vivido, a gente vai viver em qualquer outro momento. Não viveu na infância, vai viver agora. Então, o que eu vejo? As professoras mandam fotos para mim, né? Eu tenho um telefone que é um profissional, que é público, tá aí. Elas mandam contato, mandam fotos para mim, vídeos, enfim. E o que muito acontece são professoras que mandam fotos das mães com 70, 80 anos e que arrumam as suas camas com aquelas colchas de retalho, enfim, os travesseiros bonitos, com fronha bonita, aquele jeito. Coloca as bonecas pretas na cama para enfeitar e os meus livros enfeitando junto. E então, imaginar que uma senhora arruma sua cama com as bonecas negras que elas não tiveram oportunidade de ter, ou ver, ou conhecer na época, porque realmente não tinha mesmo, né? Enfim, e no Brasil. E aí elas têm oportunidade hoje de ter, elas vão comprar. O presente é a boneca, eu quero uma boneca preta, né? Elas ganham as bonecas, mas elas também têm os livros. E ver uma cama enfeitada com bonecas pretas e os meus livros, para mim, é das coisas mais emocionantes que tem. E de entender, sim, não pôde viver naquele momento, vai viver no momento que é possível, ok, mas também vai trazer um sentido e significado para a própria existência, independente da idade. E aí é por isso que emociona, porque independente da idade, chegou um conteúdo que a pessoa se lembra e percebe que ela não teve, e quando tem, vai sentir o quanto que aquilo fez falta. Então, as lágrimas é até também por uma revolta, no sentido, eu não tive isso lá quando eu tinha que ter tido, né? Então também tem um quê de revolta, tem um quê de emoção, mas que a revolta também é uma forma de emoção, né? Expressa. Então a gente precisa dar conta de entender isso e valorizar todas essas emoções que a gente sente, porque é real e concreta.
Muito obrigada. Ou são reais e concretas, né? Sim. Muito obrigada, Kilson. Eu que agradeço. É isso? Tá pronto? Sim, você tem que almoçar. Muito obrigada pela sua contribuição, muito obrigada pelas suas obras, são muito importantes, muitíssimo importantes. Acredito que suas falas vão tocar muitas educadoras, mães, vós, responsáveis por crianças pretas, de todas as crianças, sobretudo crianças pretas. Perfeito, gratidão, gente. Faça a sua parte, tá? Não basta reconhecer que o racismo no Brasil existe, né? Enfim, no mundo, como fala Angela Davis, que é necessário a gente ser antirracista. E ser antirracista pressupõe práticas, ações concretas, no cotidiano, real e concreto. É isso. Faça a sua parte. Muito obrigada. Eu que agradeço.